Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. O culto na floresta. Havia uma pequena cidade encravada nas profundezas de uma densa floresta. Os moradores mantinham uma lenda sombria a respeito do lugar, algo que era sussurrado em segredo, o culto que existia nas profundezas das árvores. Durante gerações, as pessoas evitaram a floresta, mas um grupo de curiosos decidiu desafiar a maldição que a cercava. Era uma noite escura e sombria quando 5 jovens, impelidos pela curiosidade, adentraram a floresta. Os galhos retorcidos e as sombras se fecharam atrás deles, criando uma sensação de isolamento profundo. As árvores pareciam sussurrar segredos antigos enquanto o grupo penetrava mais fundo na mata, guiado por uma luz distante que dançava entre os troncos. Era a primeira pista de que algo sinistro estava acontecendo. Quando finalmente alcançaram a clareira, encontraram uma cena macabra. Velas negras e sinistras cercavam uma estátua grotesca e enigmática, que parecia esculpida em ossos humanos. Um murmúrio ecoou através das árvores, e sombras sinistras se moveram na periferia da clareira. Os jovens foram encurralados, incapazes de escapar da sensação de pavor que os envolvia. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, seu rosto oculto pela escuridão do capuz. Ela começou a recitar palavras em uma língua desconhecida, e o ar se encheu de um poder sobrenatural. Um a um, os jovens caíram ao chão, gritando de agonia enquanto seus corpos eram consumidos por uma força indescritível. A floresta testemunhou seus tormentos. As velas se acenderam com um fogo negro e bruxuleante, lançando uma luz fantasmagórica sobre a clareira. A estátua pareceu ganhar vida, seus olhos vazios observando a cena. O líder do culto, uma figura mais imponente do que as outras, se aproximou e olhou para os jovens agonizantes. Ele revelou o rosto por um momento, revelando olhos sem alma e um sorriso cruel. Enquanto os corpos dos jovens eram lentamente consumidos pelo desconhecido, a floresta inteira pareceu vibrar com um lamento profundo, como se estivesse chorando pelas almas perdidas. O culto continuou seu ritual macabro até que os gritos cessassem e os corpos se tornassem cinzas. Então, eles desapareceram nas sombras da floresta, deixando para trás apenas a estátua e as velas ardendo. Quando a aurora rompeu, os moradores da pequena cidade notaram a ausência dos jovens. Uma busca frenética começou, mas a floresta era um enigma impenetrável. Alguns anos depois, um explorador corajoso decidiu entrar na floresta em busca de respostas. Ele encontrou a clareira, a estátua e as velas negras, mas nenhum sinal dos jovens desaparecidos. O explorador sentiu uma presença maligna observando-o, uma sensação de que a floresta guardava segredos insondáveis. Mas ele não desistiu. À medida que o tempo passava, mais e mais pessoas desapareciam na floresta, todas atraídas pela lenda do culto. A cidade estava amaldiçoada, presa em um ciclo de terror sem fim. Os moradores sobreviventes começaram a fechar a cidade, erguendo uma cerca alta ao redor dela. Mas a floresta parecia se espalhar como uma praga, envolvendo a cidade com seus tentáculos sombrios. A cidade se tornou um lugar abandonado e condenado, com as casas lentamente sendo engolidas pela floresta. A única testemunha silenciosa era a estátua no centro da clareira. Os rumores sobre a cidade amaldiçoada e o culto na floresta se espalharam, atraindo a atenção de aventureiros e caçadores de mistérios.
Mas todos eles desapareceram, deixando apenas histórias assustadoras. Um dia, um pesquisador determinado encontrou registros antigos que detalhavam a história da cidade e do culto. Ele estava determinado a quebrar a maldição que pairava sobre o lugar. Armado com conhecimento e artefatos antigos, o pesquisador se aventurou na floresta. Ele conseguiu chegar à clareira e se deparou com a estátua, sentindo uma presença maligna. Usando palavras de poder e rituais esquecidos, o pesquisador começou a desfazer o encanto que mantinha o culto na floresta. A estátua tremeu, e a floresta gemeu em protesto. O líder do culto, que estava há muito tempo esperando por um desafiante digno, emergiu das sombras. O confronto que se seguiu foi uma batalha entre o conhecimento e o poder sombrio. O pesquisador lutou com todas as suas forças, usando feitiços e amuletos ancestrais. Mas o líder do culto era formidável, e a floresta parecia conspirar a seu favor. A batalha alcançou seu clímax quando o pesquisador conseguiu destruir a estátua grotesca, quebrando o coração do culto. A floresta estremeceu e gritou em agonia. O líder do culto foi derrotado, sua forma desaparecendo nas sombras. A floresta, privada de seu poder maligno, começou a recuar. À medida que a floresta recuava, a cidade antes condenada começou a se recuperar. As casas abandonadas foram reconstruídas, e a cerca que a cercava caiu em desuso. A cidade lentamente se libertou da maldição que a havia mantido em seu domínio por tanto tempo. Os moradores que haviam sobrevivido voltaram às suas vidas normais. O pesquisador, agora um herói, foi homenageado pelos moradores da cidade. Ele sabia que a floresta nunca seria totalmente segura, mas havia quebrado o poder do culto. A lenda do culto na floresta se transformou em uma história de advertência, uma lembrança de que o mal pode se esconder em lugares aparentemente pacíficos. A cidade e a floresta voltaram a ser um lugar de tranquilidade, mas os moradores nunca esqueceriam as horripilantes experiências que viveram e as lições que aprenderam. E assim, a cidade e a floresta se tornaram uma lembrança de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz do conhecimento e da coragem pode prevalecer. Mas a sombra do culto na floresta nunca seria totalmente esquecida, sempre assombrando os sonhos daqueles que a haviam enfrentado. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.